Então, vamos lá. Então, voltando. Falando um pouquinho da física, como em todo ultrassom é importante a gente entender a física, né, do processo que a gente vai estar utilizando, do recurso que a gente vai estar utilizando, porque para a gente poder entender o que está acontecendo, para que a gente possa fazer os ajustes, para que a gente possa ter a melhor imagem, ter os melhores recursos. Então, é importante a gente do Doppler, diferente um pouquinho do que a gente vê, né, no ultrassom convencional, no modo B, no modo M. No modo Doppler, a gente vai ver as estruturas, avaliar as estruturas em movimento. Então, como a gente vê, né, nessa primeira imagem, seria o que a gente faz normalmente com o modo B. Tá? A estrutura, o objeto, né, que a gente vai analisar, ele é imóvel. Então, a onda, a gente emite uma onda e ela volta simplesmente da mesma forma, se não sofrer muitas alterações, não tiver artefato e tudo mais, mas o aparelho ela volta mais ou menos da mesma forma. Que, na verdade, a gente vai utilizar principalmente para avaliação vascular. Então, ele vai ver o movimento das hemácias dentro do vaso. Então, dependendo da direção que essa hemácia estiver indo, né? Então, ela pode estar se aproximando, indo em direção ao transdutor, ou se afastando desse transdutor. Se ela estiver se aproximando desse transdutor, a gente vai emitir a onda, só que é como se essa onda, o efeito que acontece com essas partículas, né, das hemácias, o que acontece com a onda é que essa onda aumenta essa frequência, como se as hemácias apertassem essa onda. E aí ela vai chegar com uma frequência maior. Se movendo contrário, né, ao transdutor, estão se afastando ao transdutor. A onda refletida ela vai ter uma frequência menor do que a onda transmitida. Tá? E isso a gente vai ver que vai interferir na forma que o aparelho vai interpretar esses dados. Primeiramente, uma coisa importante é a gente entender sobre angulação. Tá? A gente deve posicionar sempre o nosso transdutor em um ângulo o mais próximo de 0 graus com o fluxo sanguíneo, para que a gente possa ter um efeito uma reflexão também desse som da melhor forma possível. E no caso do vascular, principalmente nessa parte de Doppler, colorido e Doppler pulsado, a gente vai perceber que muitas vezes esse ângulo ele interfere bastante, tá? Tanto que a gente tem alguns casos que ajustar o ângulo, que tem como inclinar a caixa de varredura. Por quê? Porque na fórmula da interpretação desse dado, utiliza-se o cosseno do ângulo de insonação. Então, é importante isso. E, de acordo com a posição que está indo o fluxo, no pulsado, no espectro ali que vai ser gerado. Então, a gente observa que aqui no transdutor A, ele está ensonando um fluxo que está se aproximando do transdutor. Ele está indo em direção ao transdutor. Então, ele vai ter uma imagem positiva, tá? Em cima da linha. O modo B ainda está se aproximando, porém, a gente percebe que ele vai perdendo um pouco da altura, porque ele deixa de ter a direção direta para o transdutor e já começa a ser inclinado. No C, ele já começa a se afastar, mas também ainda com pouca positivo. E no D aqui, ele já está realmente se afastando desse transdutor, então ele acaba sendo invertido com os dados negativos.
Isso é importante para quando a gente vai gerar a imagem e os gráficos, a gente possa interpretar esse gráfico, entender por que ele vai estar positivo, ele vai estar para cima, por que ele vai estar para baixo. E em alguns casos é importante a gente deixar da forma que está, tá? Para a gente poder interpretar corretamente. E uma outra coisa também muito importante é entender a coloração que vai estar sendo gerada, né, nessa estrutura, tá? Sempre arterial e o azul é sempre venoso, porque nos cadernos, né, nos livros de anatomia, nas imagens, sempre o venoso é azul e o arterial é vermelho. Porém, aqui é diferente. As cores, na verdade, o que vai fazer ser azul, o que vai fazer ser vermelho, é a direção do fluxo. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, nessa imagem, a gente vai ver a nossa escala e o que é positivo, o que está se aproximando do transdutor, é vermelho chegando ao amarelo. E o que está se afastando, velocidade. Então, nessa imagem, o transdutor vai estar aqui em cima. Esse vaso ele está se afastando desse transdutor, enquanto esse vaso, o sangue está se aproximando ao transdutor. E aí, dependendo da posição que está esse transdutor, a gente vai dizer se é arterial ou venoso. Nessa outra imagem, o que acontece? A gente vai olhar aqui e vai ver que a escala foi invertida. O que está azul está se aproximando, o que está vermelho está se afastando. É muito importante a gente tomar cuidado com isso, para que a gente não interprete de forma errada, tá? Então, aqui precisou inverter, porque a artéria ela está se afastando do transdutor, porque a artéria é carótida comum e a carótida externa. Então, dependendo da posição que ele botou aqui, o transdutor, ela está indo para baixo. E aí ele inverteu para manter o fluxo arterial ainda vermelho, tá? E a jugular aqui em azul. Mas aí a gente precisa, para interpretar a imagem, a gente vai ter que tomar muito cuidado com essa questão da escala, da referência que a gente está usando. E para fazer as imagens, o que a gente precisa tomar cuidado? Existem alguns ajustes que a gente vai poder utilizar para melhorar que seja mais reprodutível. Não adianta eu somente conseguir fazer aquele tipo de imagem, aquele tipo de análise, e ninguém mais conseguir. Tá? Então, tem que ser sempre algo reprodutível, para que o conhecimento seja multiplicado. A primeira coisa que a gente vai estar utilizando é o zoom na área do interesse. Esse zoom, na verdade, principalmente o foco. Então, para quem já assistiu aquelas aulas dos ajustes, a gente sempre mexe primeiro na profundidade e depois no zoom. Tá? Por quê? Porque quando a gente utiliza esse zoom, muitas vezes ele acaba alterando a nitidez da imagem. Então é importante a gente usar primeiro a profundidade para depois utilizar o zoom. Aplicar o Doppler colorido. Então a gente vai clicar, né, no Doppler colorido, ajustar a imagem, a caixa de cor. Por quê? Porque quanto maior a caixa, maior a varredura, menor a sensibilidade. Quanto menor a caixa, menor a área de varredura, então maior a sensibilidade. Tá? Porque ele usa menos recurso para varrer uma área menor. Então ele pode aumentar a sensibilidade. A gente bota no tamanho necessário. Então essa imagem do lado é um vídeo, vocês vão ver na prática como a gente ajustou a caixa, a gente vai ajustar a escala de velocidade, o PRF. Né? E muitas vezes tem alguns aparelhos que é escala mesmo.
mas seria o PRF. Para que isso? Para a gente ajustar de acordo com a velocidade daquele vaso, para diminuir os artefatos de fluxo, tá? Diminuir os alieses, diminuir as colorações que, na verdade, são fantasmas, que não tem, que são somente artefatos. Então, a gente ajusta o PRF para melhorar essa formação ali do fluxo. A gente também vai aplicar o Doppler pulsado para gerar ali o gráfico. E aí, quando vai fazer de amostra. O que seria o volume de amostra? São aqueles dois, aquela caixinha, né, onde a gente coloca na área de interesse para interpretar o que está sendo analisado. Então, a gente vai colocar de acordo com a espessura desse vaso. Então, ele tem que estar dentro das paredes do vaso, não deixando sair, e de preferência na área central, onde é a área que tem maior velocidade. Vamos ajustar de novo a escala de velocidade, mas nesse caso, o Doppler pulsado. Então, ele vai ajustar a escala do gráfico. Então, você vai ver que o gráfico ele pode ficar ou maior ou menor, de acordo com a escala que a gente vai estar utilizando. Então, a gente tem que evitar que esse gráfico passe, né, da área que a gente está visualizando, o pico, no caso do Doppler vascular ou obstétrico, a gente tem que evitar que o pico sistólico daquela onda seja feito fora da janela que a gente está visualizando. E por último, a gente vai ajustar o filtro de linha. O que seria isso? A gente vai mostrar para ele, para o aparelho, qual é o nível, né, de velocidade que a gente vai querer estar utilizando. Então, ele vai ter um filtro para que vasos com velocidades muito baixas, no gráfico, se a gente estiver vendo um vaso com uma velocidade maior. E aí, tem que tomar cuidado, porque se a gente coloca também muito filtro, a gente perde a avaliação daquela área próxima da linha de base, tá? Acaba ficando uma linha preta ali, apagada, então é porque a gente está com um filtro muito alto. E, quando for fazer os gráficos, adquirir pelo menos 3 ondas consecutivas de fluxo, que sejam uniforme e que não tenha nem movimento fetal, porque aí isso vai modificar, né, as ondas, e também não tenha movimentos respiratórios, tanto do bebê quanto da mãe, tá? Que também vai interferir no formato da onda. O fluxo pode estar normal, mas por causa do movimento, interfere na interpretação dessa onda. Então, olhando aqui o gráfico, a imagem, a gente vai dar o zoom, né? Ele quer ver o cordão umbilical, a artéria umbilical. Então, colocou o colo, ele vai ajustar a caixa do colo só na área que ele vai analisar. Não precisa fazer a varredura do colo em toda a área. Ajustou a velocidade, o PRF, então diminuiu ali como se fosse a sujeira, né, do colo, colocou a caixinha dentro do vaso, apertou ali para fazer a imagem, né? Vou falar um pouquinho mais à frente sobre essas alterações. Que seria, no caso, a artéria umbilical, com ela normal, a diástole zero e diástole reversa. Outra avaliação, outro ajuste que a gente precisa fazer para avaliar esse fluxo vascular é que o traçado ele deve ser contínuo do começo ao fim da onda, até o início da próxima onda, tá? Por quê? Se esse traçado não está sendo contínuo, o aparelho, né, o ultrassom, ele vai interpretar de forma essa onda. O traçado ele precisa estar uniforme, seguindo realmente o contorno ali daquela onda. Os traçados automáticos, eles podem ser utilizados,
principalmente nos vasos arteriais. Tá? Eu sempre utilizo, facilita bastante. Mas em alguns vasos, principalmente os venosos, que eles podem ter um fluxo trifásico, alguns aparelhos, esse traçado automático do aparelho, ele não consegue fazer o traçado nos dois eixos, tá? No positivo e no negativo. Então, quando vai, por exemplo, uma diástole no negativo, o que ele faz? Ele faz o pico e aí ele segue o eixo de zero, e aí também causa erro. Então, nesses casos, a gente faz o traçado manual. Mas existem já aparelhos hoje que estão mais atualizados, têm um Doppler mais sensível e fazem esse traçado também de fluxo trifásico. E, principalmente no Doppler obstétrico, a gente vai utilizar o índice de pulsatilidade. E o que seria o índice de pulsatilidade? É uma média, ele vai utilizar, né, a média de velocidade de todas as hemácias que estão passando por ali. Diferente do IR, que o IR é o índice de resistência, o IR ele vai pegar a velocidade máxima, que é o pico sistólico, com a velocidade mínima, que é o pico diastólico. E aí ele faz o cálculo. No índice de pulsatilidade, não, ele vai pegar um determinado espaço de tempo, que a gente vai botar de um ciclo, ele vai pegar todas as hemácias, todas as velocidades, calcular uma velocidade média e aí sim fazer o cálculo. Então a gente vai ver que o IP a gente faz um traçado contínuo, no IR faz normalmente 2 pontos. Mas hoje em dia se usa para os cálculos o IP. E aí é uma coisa que tem uma certa resistência de alguns obstetras, que eles querem ainda calcular pelo IR, mas cabe a nós que seguir o protocolo atual, porque a gente pode dar uma informação errada de determinado paciente por conta de um erro nesses cálculos. Para avaliação da circulação circulação hiperdinâmica, como na anemia fetal, a gente vai utilizar também o pico de velocidade sistólica. Tá? E aí a gente tem uma tabela que a gente utiliza normalmente para poder ver certinho qual os valores, que vai variar muito com a questão da idade. Então, para cada idade gestacional, a gente tem que seguir um valor. Então, é importante a gente se atentar quais são os dados importantes. Então, aqui, provavelmente da uterina, e aí a gente tem, né, o pico sistólico, pico diastólico. Então, o IR é calculado só com esses 2 picos. O IP, o índice de pulsatilidade, ele vai utilizar todo o traçado da onda. Tá? Então, desde a diástole do pico anterior, da onda anterior, vai subir até a diástole da onda em questão. E aí ele vai, essa onda aqui é a velocidade média que ele calculou já automático. Mas na maioria das vezes, na maioria dos aparelhos, o que ele faz? Ele vai fazer a velocidade externa aqui, que seria a velocidade absoluta para cada linha, e aí ele vai calcular também a velocidade média. Então fica 2 linhas, uma externa e outra interna. Ou somente a externa. E aí ele automaticamente calcula o índice de pulsatilidade. Nessa outra onda aqui embaixo, seria uma onda venosa, e aí no caso aqui, provavelmente é o ducto venoso, aonde a gente tem o pico sistólico, o pico diastólico e a contração atrial, tá? A onda da sístole atrial, que seria a onda A, que a gente vai ver que ela é muito importante na análise que a gente faz desse. Sobre o Doppler arterial, é importante a gente entender
as relações, né, de velocidade sistólica e diastólica e a característica de fluxo que vão depender da pressão de entrada desse vaso e da resistência vascular que esse vaso, que esse sangue vai sofrer. A resistência vascular, ela pode alterar por quê? Seja por mudança do tônus vascular, então tem uma autorregulação arterial, da artéria cerebral média, a artéria renal, hepática, da adrenal, coronária e esplênica. Então, a gente sabe que aquela questão da autorregulação de fluxo, né, da centralização, e aí concentra mais o sangue dos órgãos vitais e faz uma vasoconstricção, né, periférica. Ou, no caso do bebê, pode ter uma vasoconstricção do ducto arterioso após a administração da endometacina, pode ter uma dilatação do ducto venoso, que a gente também vai falar hoje, e também de mudanças de estrutura vascular das artérias uterinas e umbilicais, né, por causa da implantação inadequada aí dessa placenta, sofre então alterações na estrutura do vaso. Aí aqui no caso, as artérias, aqui a artéria uterina, então mostrando como que é esse fluxo, tá? Então, a gente vê, né, a pressão de entrada e a gente vai perceber como que é a resistência periférica. E a gente vai também observando que isso vai mudando de acordo com a evolução dessa gestação, tá? Porque essa resistência vascular também vai sendo modificada. O Doppler, né, o útero placentário, vai avaliar, então, a troca, né, sanguínea do útero com a placenta. Então, a placenta, né, que é um órgão de troca de gás, nutrientes e de fluido entre os dois compartimentos, seja o compartimento materno, que é avaliado pelo Doppler das artérias uterinas, seja da vascularização, né, no decorrer da gestação, causa, né, nas artérias uterinas, ocorre um aumento do fluxo diastólico com perda da incisura no início da diástole. Nas artérias umbilicais ocorre o aparecimento, né, de uma velocidade de fluxo no final da diástole e existe uma redução do índice de pulsatilidade dos dois vasos. Com o decorrer da gestação, a gente vai percebendo que o IP vai sendo reduzido nessas artérias. Então, nesse caso aqui, artéria uterina, então a gente tem as ilíacas e a artéria uterina passando por cima das ilíacas, e aí inicialmente a gente vai, e com o passar do tempo, com a invasão trofoblástica, ocorre ali então uma diminuição da resistência, então a gente consegue ter um período de diástole ali, de diástole bem amplo, recebendo bastante sangue. Nas artérias umbilicais, então, normalmente o que vai acontecer? Ela vai ter, né, o fluxo dela também amplo, com baixa resistência, porém, com o passar do tempo, ela pode ter, por complicação, uma diástole zero ou uma diástole reversa. Então, ela tem a sístole, só que a diástole vai acontecer lá na parte negativa do gráfico. E aí, só para mostrar aqui, tá vendo? Escura, onde esses picos do gráfico, da imagem, eles não tocam a linha de base. É porque aqui botaram um filtro muito alto, tá? Um filtro de linha muito alto, e aí acontece esse apagamento aqui da linha. Nessa questão do Doppler do útero placentário, então é importante a gente entender como que acontece aí essa invasão trofoblástica, né? Como que vai acontecer essa placentação anormal. Então, inicialmente, a gente precisa entender como que é feito a vascularização do útero. Então, existe, né, a artéria uterina, que ela vai chegar no útero, emitir as artérias arqueadas, e essas vão emitir as artérias radiais, que por sua vez formam as artérias basais, e por último as espiraladas, que vão entrar na parte mais final ali do miométrio, mais para dentro, né, desse miométrio, e entrando na decídua basal.
Na invasão trofoblástica, ela vai acontecer o quê? As artérias espirais maternas vão sofrer uma invasão trofoblástica deficiente. Normalmente, corre a implantação ali do ovo, né, na descido ali do útero, e vai acontecendo a formação dos trofoblastos, que eles vão invadindo essa decídua e... deixa eu ver se aqui tem... Aqui não botei escrito, mas é como se eles vão quebrando ali a muscular desses vasos, e aí vai diminuindo a resistência. Na primeira invasão, eles vão atingir somente aqui a parte da decídua. E depois existe uma segunda invasão, que ele vai pegar também essa parte do miométrio da artéria espiralada. O que acontece é que na placentação anormal, o trofoblástico ele não chega a atingir essa parte aqui do miométrio. Então, existe uma diminuição da resistência nessa parte, mas nessa outra parte continua com uma resistência alta. Então, ocorre que é tão eficiente. Quando acontece dessa normalidade acometer cerca de 30% da área de placenta, acontece, então, uma elevação do índice de pulsatilidade. Quando acontece de acometer 50%, ocorre, então, a diástole zero. Tá? O fluxo da diástole fica zero. E, se acometer mais de 70%, acontece a diástole reversa. A onda do fluxo da diástole acaba atingindo um grau negativo, que, na verdade, ele, em vez de ir para a placenta, ele acaba voltando na diástole para dentro do útero novamente. Ele é proporcional à diminuição do fluxo diastólico na artéria umbilical. Então, com essa evolução, ela é normal. Quando ela vai para uma diástole zero, é um nível aí, um risco maior. Mas, quando ela tem uma diástole reversa, esse nível o risco, né, de hipóxia e de acidemia aumenta ainda mais. E para entender um pouquinho de como vai funcionar o mecanismo de vascularização, de controle aí desses efeitos da placentação inadequada, a gente precisa entender a circulação fetal. Normal, a gente vai perceber que existe uma circulação paralela, tá, no bebê, através do ducto venoso, que seria essa estrutura. Aqui é a artéria a veia umbilical, então entra pelo abdômen do bebê, e aí ela vai emitir o ducto venoso, vai formar, né, o ducto venoso, que vai fazer um desvio de sangue direto para o coração. E aí esse sangue ele não vai passar pelo fígado, ele consegue já ir direto para o coração. Seguindo, né, a veia umbilical, ela joga o restante do sangue lá no fígado. Dentro do coração do bebê, existe, então, o forame oval esquerdo. Para quê? Para favorecer que esse sangue passe direto para o ventrículo, para o átrio esquerdo, e depois jogado nessa circulação esquerda para todo o organismo do bebê. Já que, nesse caso, o bebê não está com o pulmão funcionando para oxigenar esse sangue. Ele já vem oxigenado da mãe. E esse forame oval, ele deve fechar até o nascimento do bebê. O ducto arterioso, ele vai também fazer uma comunicação e jogar, no caso, o fluxo de nutrientes para o cérebro e para o corpo. Tá? Então, ele também vai comunicar. Então, essas comunicações ajudam a trazer um equilíbrio aí. Os desvios vão sendo obliterados. Sendo que a alteração no ducto venoso, ela acarreta em desequilíbrio de toda a circulação subsequente. Por quê? Porque aí
tem esse desvio aqui para o coração, vai estar ineficiente, e aí a gente vai ver que pode trazer alteração cardíaca, pode trazer uma congestão, né, desse coração, e aí a gente vai discutir um pouquinho isso mais à frente. E as mudanças na resistência do fluxo vascular também vão afetar, né, o equilíbrio entre o coração, cérebro e corpo. Então, dependendo de onde tiver a alteração dessa resistência, vai desviar esse estruturas. No caso aí de uma centralização, né, esse sangue vai ser jogado para o cérebro e vai deixar aí alguns órgãos mais periféricos sofrendo aí com falta de oxigenação. A veia umbilical. Falando um pouquinho sobre a parte venosa, a gente vai perceber que elas também sofrem algumas alterações na evolução da gestação. Então, normalmente ela é avaliada tanto no abdômen fetal quanto no cordão umbilical. O fluxo é constante em 90% dos fetos a partir da 12ª semana, que vai ser observada em torno de 10% dos fetos e depois vai sendo mais frequente no restante dos fetos. Ela vai, então, essa pulsatilidade vai ser monofásica, então ela vai só ter uma onda para cima. Ela pode ser bifásica, como essa daqui, ou trifásica, ela vai ter 3 picos. Tá? O fluxo monofásico, eles são relevantes no caso das veias centrais alteradas, então normalmente não é fisiológico, normalmente a gente vai ter um fluxo pulsado bifásico ou trifásico, mas os fluxos multifásicos, eles são indicativos de aumento da pressão venosa normal. Equilíbrio circulatório, a gente observa essas alterações. A aplicação do Doppler da veia umbilical, a gente vai estar utilizando na restrição de crescimento, né, no rastreio de restrição de crescimento, na síndrome de transfusão feto-fetal e na hidropsia fetal. O ducto venoso. Eu vejo que é uma grande dúvida aí da maioria, tem dificuldade, medo de ver esse ducto. Mas o que ele seria? Ele é um shunt regulador, né, do fluxo de nutrientes para o coração e para o fígado. Então ele vai equilibrar a quantidade de sangue que vai para o fígado e a quantidade de sangue que vai ser desviado para o coração. Corte sagital do abdômen. E aí o que acontece? Nessa imagem... depois tem um videozinho. Mas nessa imagem aqui, um corte sagital do bebê, a gente tem um coração, a veia umbilical entrando, né, na região anterior e seguindo para o fígado. E a gente vai ver uma areazinha de aliese, mais brilhante. Essa área é a área do ducto venoso. Tá? Esse é no corte sagital, que é o mais fácil de visualizar. Porém, às vezes a gente não consegue colocar esse bebê nessa posição. E aí a gente precisa fazer um corte transversal, né, axial desse abdômen. E aí o que a gente vai fazer? Vai procurar também a veia umbilical, e aí a gente vai até achar esse aliese entre o coração e o fígado ali. Em fetos normais, a onda A é positiva, a partir, né, do primeiro trimestre, e o índice de pulsatilidade ele vai diminuindo com a avançada gestação. O IP o índice de pulsatilidade venoso, no caso aumentado, e a onda A ausente ou reversa, são sinais de alterações fetais, como aneuploidia, defeitos cardíacos, restrição de crescimento e síndrome de transfusão feto-fetal. Tá? Então, quando a gente faz o gráfico, principalmente no morfológico de primeiro trimestre, que é quando eu faço de rotina, a gente deve ver uma onda aqui, que ela faz um pico, aí tem o segundo pico, e é esse aqui que é a onda A, ela tem que ficar acima da linha de base. Nessa onda aqui, a onda A ficou 0.
e essa outra aqui, onda A reversa, tá? Normalmente, a onda A reversa está relacionada com congestão venosa, congestão vascular e alteração de cardiopatia nesse período de morfológico de primeiro trimestre. Vamos ver aqui o vídeo. Que vai mostrar, então, para vocês aí o ducto venoso, né? A veia umbilical, o ducto venoso, naquela área ali de aliase. Tá? Então, é importante ajustar um pouco o ganho, o PRF, para que não tenha tanta interferência. E é importante, no ducto venoso, a gente vai fazer, para fazer, né, o Doppler pulsado, usar uma amostra ali do transdutor, do caliper, de até 1,5, tá? Entre 1 e 1,5. Não passar muito disso, porque é um vaso muito pequeno e acaba sofrendo interferência das estruturas em volta. A artéria cerebral média. A artéria cerebral média é um ramo do polígono. E qual é a técnica de aquisição? Normalmente a gente vai fazer um corte transverso da cabeça do crânio, identificando o polígono, e a artéria cerebral média a gente vai localizar através do Doppler colorido. Tá? A artéria cerebral é a que vai estar cortando para a lateral do crânio. Então, a anterior vai realmente para a região frontal, a lateral, a cerebral média vai para a lateral, e a posterior vai para a região occipital. O volume de amostra, né, do Doppler deve ser colocado no terço proximal da artéria. Então, a gente coloca nessa região, e não aqui em cima, porque vai interferir no índice de resistência. E o ângulo de insonação o cálculo do índice de pulsatilidade, ele não utiliza o ângulo como referência. O ângulo ele é utilizado principalmente para cálculo de velocidade. Mas a velocidade, o pico de velocidade sistólica, é um indicativo de anemia fetal. Então é importante a gente, já quando for fazer a insonação, utilizar o ângulo mais correto possível. E até porque, se você colocar o ângulo o mais próximo de zero possível, né, chegando a no máximo 30 graus, você vai conseguir fazer um traçado bem visível do gráfico, né, do espectro ali. Se você colocar o ângulo muito aberto, você pode ter um gráfico com muita interferência. Também na artéria cerebral média, a gente não fazer compressão desnecessária para poder insonar a cabeça do bebê. Porque se a gente comprimir demais, a gente aumenta a resistência da cabeça do bebê, a resistência vascular ali dentro, pela compressão, e com isso acaba elevando aí a velocidade do pico sistólico e o índice de pulsatilidade. Então vai dar uma alteração, mas uma alteração errônea por compressão da cabeça por nossa causa. Aí, com o avanço da gestação, normalmente o pico de velocidade sistólica ele vai aumentar, enquanto o índice de pulsatilidade diminui. A redução do índice de pulsatibilidade, ele é principalmente observado, né, numa hipóxia, numa hipertensão fetal, mas são uma redução acentuada ou um aumento acentuado do pico de velocidade sistólica. Nessas imagens, então, por exemplo, aqui é um pico normal, a gente tem um pico de alta resistência. Na anemia, essa velocidade vai estar muito mais alta, e na hipóxia a gente vai ver que ele vai ter um índice de resistência baixo, como se fosse um quadro de baixa resistência mesmo. Então, ele tem uma diástole ampla, alta, esse pico diastólico está muito alto, em vez de ele estar mais próximo da linha de base. Então, isso é um exemplo aí de hipóxia fetal. Vamos ver, então, o vídeo.
A gente vê aí, então, as artérias. Nesse caso, ele vai botar, então, ó, a janela ali de insonação mais próxima do terço proximal, tá? Poderia, aqui no caso, até inclinar um pouquinho para poder pegar mais na diagonal, mas tá ainda dentro dos 30%, dos 30 graus. Artérias uterinas. Como que a gente vai fazer? A medida do IP médio, na verdade, que é o que a gente vai calcular, ele pode ser realizado por via abdominal ou transvaginal. Teve alguém que me perguntou hoje sobre essa questão de se era só abdominal ou pode ser o transvaginal. A gente pode utilizar, sim, o transvaginal, principalmente dependendo da idade gestacional. Tá? Na técnica de aquisição do primeiro trimestre ou no transvaginal, transdutor, via transvaginal, a gente faz um corte longitudinal do colo uterino e a gente vai identificar ali mais ou menos o orifício cervical interno desse colo. E aí a gente vai fazer uma varredura lateral, direcionando a ponta do transdutor para o lado de interesse, né? Seja para a direita ou para a esquerda. E quando a gente faz essa varredura, a gente vai achar ali, então, a artéria uterina na lateral aí desse colo. Na aquisição do segundo e terceiro trimestre, a gente faz por via abdominal, apesar de que no morfológico de segundo trimestre eu faço por via transvaginal, já que eu vou avaliar o colo, então eu posso fazer também, mas normalmente, na maioria dos casos, a gente faz levemente inclinado para as laterais, então ele vai estar com a parte da polaridade um pouco para a lateral, uma parte da polaridade, a parte inferior um pouco mais para a medial. Sendo que a gente vai colocar na base ali do útero, né, deixa eu ver aqui, mais ou menos na pelve, ali na região inguinal, e a gente vai procurar os vasos ilíacos, tá? Achando os vasos ilíacos, principalmente com o uso do Doppler colorido, e aí com isso a gente vai varrendo para achar na lateral da parede do útero a artéria uterina. Ela vai estar, na imagem, parece que ela está passando por cima dos vasos ilíacos, mas na verdade é só uma sobreposição. E para saber se é artéria uterina ou já é um ramo dela, a artéria uterina normalmente ela tem uma velocidade acima de 60, tá? Então, centímetros por segundo. Então é importante a gente colocar ali e ver qual é a velocidade. Se for abaixo de 60, a gente vai ter que procurar, porque provavelmente a gente já está pegando o ramo dela. Identifiquei a artéria uterina. Vou utilizar o Doppler pulsado com uma amostra de cerca de 2 milímetros e que consiga cobrir, né, toda a espessura desse vaso. Insonar com uma angulação de pelo menos mais próximo de 0 e no máximo de 30, para melhorar a sensibilidade desse traçado. E sistólico, como eu falei, deve ser maior que 60 centímetros por segundo, para a gente ter certeza que é artéria uterina e não um arqueado. Obter pelo menos 3 traçados de onda, né, uniformes, e calcular o IP para cada artéria. Então a gente vai botar o traçado no início da sístole, né, daquele ciclo, e o outro cáliper no final da diástole desse mesmo ciclo. A gente calcula da direita, calcula da esquerda, soma e divide por 2. Tá? É importante, aqui eu botei o cálculo do IP, mas o aparelho hoje já faz o cálculo automático para mas caso não tenha ou está com algum problema, para vocês saberem como calcula. Falando um pouquinho então do uso, né, do Doppler, né, na gestação, primeiro vou falar um pouquinho do rastreio de pré-eclâmpsia, que é algo um pouco novo, principalmente o rastreio no primeiro trimestre, de 11 a 13 semanas. Eu vejo que é raro, até os obstetras, mais ou menos que trabalham no SUS, lá tem uma certa dificuldade, eles não têm, e principalmente que a maioria
nos postos de saúde são feitos por enfermeiras que passam uma vez ou outra por um médico que não consegue seguir muito bem esse pré-natal. Então, a gente vai utilizar, né, a dopplerfluxometria no processo do rastreio de gestantes com risco para pré-eclâmpsia, para poder, inicialmente, no rastreio de primeiro trimestre, a gente conseguir fazer um tratamento para essas pacientes que a gente achar que tenha, descobrir ali que tem um certo risco, e para as de segundo e terceiro trimestre que a gente faça e descubra alguma alteração, que possa direcionar melhor o tratamento, o acompanhamento de pré-natal e também para ter esse parto, né? Então, nesses casos de pacientes com alto risco, vai ter que ser direcionado para uma equipe mais experiente, uma unidade de alto risco, vai ter uma frequência de exames e de consultas com maior frequência. A gente vai identificar, então, essa gestante como sendo de alto risco e a gente pode utilizar a administração de aspirina, que reduz drasticamente aí o risco dessa pré-eclâmpsia. Tem vários estudos já mostrando que o uso da aspirina, existem doses específicas que reduzem bastante a complicação no final da gestação. Mas as que não tiveram alteração nessa pré-eclâmpsia, nesse primeiro trimestre, e forem vistos no segundo e terceiro, a gente vai olhar com 20 a 24 semanas, no período de morfológico do segundo trimestre. Mas ela não apresentou nenhuma alteração antes. A gente vai perceber, existe, né, as pré-eclâmpsias precoces e as pré-eclâmpsias tardias. Então é importante a gente fazer em todos esses períodos, mesmo que estejam normais. Tá? E essa é a rotina básica do rastreio de pré-eclâmpsia. E o que acontece, né, na pré-eclâmpsia? Vai acontecer alteração naquela questão da placenta. A placentação é inadequada, onde os trofoblásticos não vão conseguir fazer a invasão correta, e aí com isso aumenta a resistência dos vasos espiralados, e aí acontece as principais varreduras para a gente fazer para avaliação das artérias uterinas. Como eu falei, pode ser por via abdominal ou por transvaginal, e aí aqui nos vídeos a gente vai ver mais ou menos como que se faz. Então aqui vai ser, né, na 11ª, 13ª semana, por transabdominal, e aí não necessariamente precisa ser por transvaginal, só porque se a gente já estiver fazendo transvaginal, a gente pode aproveitar, mas pode ser por uma via ou outra, não há necessidade, não há obrigatoriedade de via. Tá? Então a gente vê o colo e a artéria uterina ali pulsando, né, na lateral desse colo. Aqui no transabdominal, vasos ilíacos e a artéria uterina passando por cima deles, tá? A gente colocaria o transdutor, a caixinha, né, de varredura nessa região. E no transvaginal, então, ó, tem o colo, coloquei para o lado, já achei ali a artéria. Normalmente no modo B a gente já consegue visualizar, tá? A gente vai ver ali um vaso bem calibroso. E cultivos em cada vaso. Então, deixa eu ver aqui na umbilical, então o ideal é a gente sempre achar, né, ela com um índice de resistência, um padrão de resistência baixo, uma diástole ampla, mas ela pode evoluir para uma diástole zero ou uma diástole reversa, tá? E aí já são sinais de complicação. Na cerebral, a
O ideal é a gente achar um padrão de resistência alto, onde a gente tem uma diástole baixa e um pico sistólico mais alto. Então, esse seria o normal de achar, ou às vezes a gente acha até com intervalos aqui entre uma onda e outra, com uma resistência alta. Essa área de diástole mais ampla, parecendo a umbilical, quer dizer que a gente está com uma hipóxia, onde teve uma dilatação aqui dos vasos cerebrais. Aqui o índice é o ducto venoso. Então, como a gente viu, a onda normal dele, onde a onda A é positiva. Aqui uma onda A zero e uma onda A reversa. Sendo que a gente percebe que toda onda, né, todo traçado vai ficar normal. Essa aqui ainda mantém um padrão normal, só que a onda A zerada, mas essa daqui totalmente alterada. É importante a gente tomar cuidado, porque depende da artéria hepática, e aí ela vai dar uma onda de ducto venoso normal, só que aí depois vai ter uma outra ondinha aqui embaixo. Mas quando a gente bota o traçado automático, ele não vai ter a descida do traçado para cá. Ele para aqui e sobe. Tá? Então é importante tomar cuidado com essa interferência. E aqui nesse caso, a artéria é a veia cava inferior, tá? Que a gente também pode utilizar para avaliação, onde o normal dela é ser esse fluxo com uma diástole positiva, e quando tem uma hipóxia, a diástole também vai ser reversa, tá? Assim como acontece na umbilical fetal. Quais são os passos que vão acontecendo? Então, na hipóxia, né, o que acontece é uma diminuição da oxigenação no sangue do feto, normalmente por insuficiência placentária, ou pode ter outros motivos, né, hipertensão da mãe, não só por uma insuficiência da placenta, mas por outros motivos que causaram essa diminuição do oxigênio para o bebê. Mas o principal é a insuficiência placentária. Acarreta, então, um desvio da circulação do sangue pelo ducto venoso. Então, inicialmente, não acontece uma vasodilatação cerebral, nada disso. O que acontece é que o ducto venoso, que na verdade vai dilatar, para tentar desviar um pouco mais de sangue para poder oxigenar o restante. Fazer uma redistribuição arterial. Então, né, se depois do ducto não mantiver uma baixa oxigenação, aí sim começa uma vasodilatação cerebral, aumento da resistência periférica para tentar fazer a centralização e fazer uma oxigenação melhor nos órgãos principais. Só que com isso vai acarretar numa insuficiência cardíaca direita. Por quê? Pelo aumento da pós-carga ventricular, e também já vai sofrer uma hipóxia miocárdica. Então esse coração já vai começar a sofrer. Com isso, a gente vai começar a perceber no exame, né, uma alteração do padrão pulsátil da veia cava. Acontece que a gente vai ver um aumento do índice de pulsatilidade do ducto venoso, uma perda dessa onda A. E por último, por consequência, vai evoluir por uma redução da frequência cardíaca, e que aí, por último, acaba com óbito fetal. Só que fizeram estudos para ver qual seria o melhor momento para tirar esse bebê. Eu tenho que esperar até quando que eu posso segurar o bebê dentro da barriga. Bebês a termo, assim que tiver o primeiro sinal de hipóxia, a gente pode tirar. Mas no caso de bebês prematuros, eles perceberam que o melhor momento para tirar esse bebê é quando acontece, então, a alteração diminuída. E aí o índice de pulsatilidade deles, do ducto, vai estar aumentado. Eles fizeram os estudos e perceberam que os bebês prematuros que se mantiveram na barriga da mãe até acontecer essa alteração, eles tiveram menor índice de degeneração neurológica, menos sequelas. Então, o ideal é você tentar
manter o bebê o máximo possível dentro da barriga, tá? Porque, assim, infelizmente existe ainda uma cultura dos obstetras que o bebê é melhor tratar o bebê fora da barriga. Mas não, os estudos hoje mostram que o ideal é manter ele ali o máximo venoso alterar, tá? Mesmo que a cerebral e a umbilical já mostrem alteração, mesmo que a artéria umbilical já esteja com uma diástole reversa, se o índice de pulsatilidade do ducto ainda estiver normal, a gente mantém e vai repetindo esse exame pelo menos uma vez por dia, tá? Até acontecer essa alteração. Porque, na verdade, eles perceberam também nesse estudo que, a partir do momento que acontece a alteração da veia umbilical, até acontecer uma alteração de redução da frequência cardíaca do bebê, leva em torno de 2 semanas. Claro que tem bebês que foram mais rápidos, tem bebê que foi demorado. E essas 2 semanas aumentou, né, essa questão da taxa de alterações no bebê. Desculpa, reduziu a taxa de alterações do bebê. Para a gente poder terminar, eu vou pedir para vocês escreverem aí no chat de vocês. Aqui, né, a gente tem artéria uterina. E aí, essa artéria uterina está normal ou está alterada? Coloca aí que eu vou esperar vocês escreverem. Beleza, tá normal. E aqui. Beleza, isso aí. Por quê? Porque ela tá com uma diástole ampla, tá vendo? O pico diastólico dela tá lá em cima do quadro da linha de base. E nesse caso aqui, mesma coisa, tá normal. E esse aqui? Vai depender da idade gestacional, tá? Por quê? Se for lá no primeiro trimestre, a gente tem um índice de resistência ainda alto. Então, pode haver uma incisura, tá? Mas, se for já para o segundo trimestre, já aconteceu a segunda fase de invasão trofoblástica, então ela deve ter uma diástole ampla, tá? Como essa daqui. Existia seria um preditor de risco de pré-eclâmpsia. Hoje já não se diz, já não se usa a incisura, se usa mais o índice de pulsatilidade mesmo, o IP médio das artérias uterinas. Tá? E nesse aqui, então, artéria umbilical, a gente vê um índice de resistência baixo, uma diástole ampla, mas aqui eu não apaguei. Então, ó, diástole 0. Vem na diástole, toca na linha e some. Tá? De novo, some. Então, diástole 0. Então, quer dizer o quê? Que o sangue entra, continua entrando, mas chega um momento que esse sangue sobe, começa a diminuir a ponto de parar de chegar sangue. E aí, nesses intervalos, o bebê vai estar sofrendo uma baixa oxigenação. Aqui na artéria cerebral. Então, ó, índice de alta resistência, tá? Um pico sistólico alto, um pico diastólico baixo. Nesse caso, parecendo artéria umbilical, tá? De baixa resistência. Uma diástole aqui um pouco mais ampla. Tá? Então, aqui, sinal de centralização, né? De dilatação dessas artérias cerebrais médias. Um detalhe que é importante a gente também lembrar no ajuste que a gente tem para trabalhar também com a parte de Doppler pulsado,
vai fazer, vai mudar o número de ondas que vão aparecer para você nesse intervalo de tempo. Aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem só 4. Mas aqui é metade da tela. Provavelmente seria, na verdade, 12. E aí, o que acontece? Elas ficam muito grudadas, enquanto aquelas ficam muito espaçadas. Se eu pegar essas daqui e botar elas com um intervalo com uma velocidade muito baixa, ela pode ficar mais alargada e parecer que é uma diástole ampla, mas na verdade é uma alteração nessa varredura. Então a gente precisa tomar cuidado, aonde a gente precisa ter pelo menos 3 a 6 ondas, tá? Não mais e não menos do que isso, porque pode interferir na nossa interpretação. Assim também com o ducto venoso, com a veia umbilical, tá? Aqui, então, por exemplo, também, ó. E nessa daqui, ó, onda A negativa. Por exemplo, eu gosto de botar o ducto venoso só 3 ondas. Por quê? Porque eu tenho uma amplitude nessa região que me dá certeza que essa onda é negativa e não é uma interferência de uma artéria hepática. Tá? Então, tentar deixar uma varredura que consiga... Porque eu não posso apertar muito as ondas, mas também eu não posso alargar muito essas ondas, porque aí acaba modificando o aspecto visual da onda. E, para a gente lembrar aí, facilitar para vocês, ó, artéria umbilical, bem ampla, com o tempo ela vai aumentando a resistência, mas ainda mantém uma diástole positiva, aí está tendo aí uma compensação circulatória, mas chega um momento que ela tem uma diástole zero, e aí essa compensação acaba não funcionando, e aí já vai tendo a diástole reversa, diástole reversa. Na cerebral, tem um padrão aí de alta resistência, uma diástole baixa. Na compensação, começa a ter uma vasodilatação, então a diástole começa a ficar mais ampla, vai ficando como a artéria, a veia umbilical, ó, bem com a diástole bem ampla, na descompensação. O ducto venoso, ele vai tendo uma onda alta, essa onda vai diminuindo, vai abaixando até que ela fique reversa. E aí, fez uma onda reversa, vai ter que tirar esse bebê da barriga. Tá? A veia umbilical começa bem ampla ali, com platô, e aí ela começa a ter uma pulsatilidade, aí começa a pulsatilidade maior, até que ela tem uma onda A também negativa. E aí já tem uma falência circulatória. Tá? E uma coisa também importante, que eu também gosto muito de fazer na hora que a gente está fazendo um obstétrico, é observar o bebê. Então, assim, principalmente, primeira coisa, eu já vejo, o bebê está ativo, o bebê está se movimentando, está deglutindo, está respondendo ali, às vezes, a compressão que a gente... Se ele tiver alguma alteração, está bem no início. Ah, não, um bebê que está completamente parado, atônico, a gente mexe e ele simplesmente se movimenta junto com o líquido, então esse bebê aí está grave, está com uma bradicardia, então a gente tem que ficar atento. E olhar também o padrão da onda. Então, antes mesmo de saber o índice de pulsatilidade, o padrão de onda já vai me dizer, eu já tenho que ter mais ou menos uma noção, o que eu tenho que esperar dessa onda. Se eu pego uma onda de uma umbilical nessa posição, nesse formato, eu já sei que está normal. Vou pegar, calcular só para botar no laudo, mas eu já sei que é normal. Peguei um ducto venoso com uma onda A ali positiva, já sei que também está normal. Peguei uma veia umbilical, uma veia umbilical com um vaso ali trifásico. Tem alguma coisa errada. Então, é importante a gente entender os mecanismos, porque uma pegadinha que acontece muito é em bebê já de final de gestação, 38, 40 semanas, onde ele está com a cabecinha bem encaixada, já bem na pelve,
E aí, quando a gente faz a compressão para verificar ali a artéria cerebral, por conta da compressão, tanto nossa quanto da pelve, acontece que vai mostrar um padrão assim, de baixa resistência. Ele está... E aí está com peso normal, está com a frequência normal, ele está ativo, a veia umbilical está normal, o ducto está normal, provavelmente é só pela compressão. Então eu faço no laudo, eu descrevo isso. Eu boto pesado, o índice de pulsatilidade da artéria cerebral está abaixo do 95º percentil, do 5º percentil para a idade gestacional. O bebê apresenta peso fetal normal, dentro do padrão de normalidade, artéria umbilical, o índice de resistência cerebroplacentária, tudo dentro da normalidade, tá? Porque aí é só uma alteração fisiológica do bebê por conta da compressão ali que o bebê está sofrendo. E é isso aí. Eu vou aproveitar para responder aí algumas perguntas, eu vi que o pessoal botou, mas antes disso eu quero agradecer aí para quem já assistiu, que eu sei que normalmente chega essa hora todo mundo sai correndo, mas não saia correndo. Tem aí, para quem não me segue ainda, tem lá os perfis, né, do meu perfil no Instagram e da Capdim. No site da Capdim tem na parte de curso uma tabela onde tem todos esses índices de pulsatilidade, da velocidade do pico sistólico, peso fetal, relação cerebroplacentária para cada idade gestacional. E aí tem a versão grande, mas você pode, na hora de imprimir, diminuir e fazer do tamanho de um cartãozinho para botar. E lá no YouTube a gente já está com um canal para a gente poder... Tem as aulas anteriores, para vocês poderem assistir. E essa semana a gente lançou um canal, um grupo lá no Telegram, que aí a gente está discutindo alguns casos, eu tenho botado alguns artigos. Então, por exemplo, para essa aula, eu já coloquei alguns artigos lá para a pessoa poder já ir lendo e poder discutir. E casos que eu venha a ver, ou então teve alguma pergunta, eu tenho colocado lá também. Então, querendo fazer parte, é só entrar pelo Instagram, lá no perfil